Olá pessoal, Pai do Senhor, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para falar do Senhor Jesus, do Evangelho, das boas novas, notícia nova para você, no sentido de descoberta, né? Porque na verdade o Evangelho ele é o mesmo sempre e ao mesmo tempo se renova. Sabe aquela coisa para você entender o que eu estou querendo dizer e o que é verdade? É que o alimento, ainda que você conheça, não é o mesmo. O feijão é o mesmo feijão, da mesma forma, tudo, mas é outro feijão. Você comeu feijão carioquinha, aí no outro dia você vai comer feijão carioquinha. Mas é outro feijão. Então isso é a palavra de Deus, se renova todos os dias, trazendo vida. É o mesmo Evangelho, mas é um novo alimento. Todos os dias se renova esse alimento. Traz vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é um livro, mas é o único livro que tem vida, que tem poder. Entenda que você vive num mundo espiritual, ou seja, tem um mundo carnal, claro, mas você pertence a um mundo espiritual que tem o mal e tem o bem. Tem os anjos para defender você, Deus, o Senhor Jesus Cristo, ordena os seus anjos em defesa nossa, o Espírito Santo para nos ajudar, ensinar, entender, compreender, nos alimentar, ensinar o lugar de buscar o alimento, como se alimentar desse livro, dessa palavra, desse Evangelho, como já foi falado. Como eu faço para me alimentar? É o Espírito de Deus que me ajuda, me ensina e intercede por mim. E ele traz esse poder, né? Da gente compreender as coisas, né? Dar o verdadeiro valor nas coisas de Deus. É a maneira de você se abastecer da palavra. Sem o Espírito, você lê, é como ler um jornal, como ler uma revista, um livro de qualquer pessoa, e com isso não traz vida, não traz poder para brigar, para entrar nessa luta em defesa da tua alma, né? Que é a luta no mundo espiritual, porque nós vamos falar exatamente disso, que nós já estamos condenados e precisamos sair da condenação. Eu não sei pregar outra coisa, é isso mesmo. E é tudo que é importante para um homem, é se salvar, é ter o seu nome escrito no livro da vida, é garantir a sua vida eterna, porque essa daqui, ainda que ele queira, não tem jeito de permanecer vivo. Então, veja que é o Espírito de Deus que nos dá isso aí, nos leva a Cristo, nos leva ao conhecimento do Senhor, a ser transformado, ser gerado outra vez e nos tornar uma criatura filho de Deus. É uma criatura filho. Então veja, criatura de Deus somos. Todos nós somos. Agora, filho não. Precisa se tornar um filho, precisa ser construído, ser gerado. Esse filho de Deus, que qualquer um pode ser, mas nós não nascemos filho. Então, todos nascemos destituídos da glória. Então, é isso que nós vamos falar aqui, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, e o versículo 23. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus. Então não é uma questão sua, um problema seu. Mas entenda que você nasceu destituído já. Entenda que quem pecou foi Adão e Eva. Ele estava ligado a Deus, eles estavam ligados. Eles foram criados, a criatura, né, de Deus, criado, ligado em Deus, ou seja, eterno, sem pecado, sem condenação de morte. E quando fala de morte, resume todas as doenças, todo o sofrimento humano, resume na morte. Então veja que não tinha nada disso. Mas aí eles pecaram e foram expulsos do paraíso. Se desligaram daquilo que era imortal, passou a ser mortal. Aquilo que era eterno passou a ter, vamos dizer a coisa bem clara, a prazo de validade. Aquilo que era imortal passou a ser mortal, não morria, passou a morrer. Então, entenda que nós viemos dele. Na situação que eles se encontravam, nós ficamos. Todos vieram dessa forma, depois de Adão. Não é uma questão que você errou lá no paraíso, mas você veio de Adão, pecador, já destituído da glória. Então, por isso está dizendo aqui, porque todos pecaram. Nesse sentido, nascemos do pecado. Nós não nascemos de uma semente incorruptível, mas de uma semente corruptível, que é dos nossos pais. Então veja, Pedro escreve na sua carta universal, a primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 1 e o versículo 18, diz, porque vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, como prata e ouro, né? Não foram resgatados com coisas corruptíveis, como prata e ouro, da vossa vã maneira de viver, resgatado da vossa vã maneira de viver, que por herança recebeste de vossos pais. Então nós não fomos comprados, irmão, não tem uma salvação nossa para resgatar nossa alma dessa condenação, ou seja, que está desligada de Deus, voltar a ligar a Deus de novo eternamente, com prata e ouro, ou seja, com coisas corruptíveis, como prata e ouro, né? Mas sim com o precioso sangue de Jesus. Então veja, uma maneira vã, a nossa vã maneira de viver que recebemos de herança dos nossos pais. Ele está dizendo dos vossos pais. A herança que nossos pais nos deu foi corruptível, ou seja, tem um prazo e morre. Isso vai perdendo a validade até morrer. Mas terá essa transformação, né? Pedro, ele fala nesse mesmo capítulo, versículo 23, que nós precisamos ser de novo gerado de uma semente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que é viva e permanece para sempre. Então veja aí que como é a diferença, né? Prata e ouro, quando falo em prata e ouro, não é a riqueza, uma coisa qualquer da terra que vai te fazer você filho de Deus, você religar a Deus, você ser salvo. Mas sim só pelo sangue de Jesus. E como é isso? Obedecendo sua palavra. É fazendo o que a palavra fala. Então, por isso, é por fé. Nós vivemos, nós não temos morada aqui, como diz em Hebreus. Nós vamos ver aqui, Hebreus, capítulo 13, e o versículo, vamos olhar aqui, Hebreus 13, o versículo 14, mas é o 15 que eu quero falar, mas o 14 diz assim, porque não temos aqui cidade permanente.
Então veja, nós não temos aqui cidade permanente. Se nós não temos aqui cidade permanente, e o nosso corpo, já é por isso mesmo, porque nós não duramos eternamente. Então, nós não temos aqui cidade permanente, né? Mas buscamos a futura. E o versículo 15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Dá de entender o versículo, cada palavra é importante. Nós não podemos só dizer e não saber o que disse. Não, é preciso entender a palavra. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, né? Então, o nosso futuro não é aqui, é eterno, né? Quando nós buscamos de verdade. Aí diz, portanto, ofereçamos sempre por ele sacrifício de louvor, sacrifício. Então entenda as coisas para você fazer essa transformação, para você valorizar o mundo espiritual, o lado eterno, a vida eterna, a morada eterna, a cidade eterna. Você precisa ter um esforço. É sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, o que sai da tua boca confessando que Jesus existe. Tudo que Deus quer, irmão, das nossas vidas, é que nós confesse o seu nome. É que nós acredite que ele existe. E que o diabo fica mentindo e dizendo que não, e nós dizendo que sim. É só isso, o evangelho é só isso aí, é você defender o nome de Jesus. É dizer que ele existe, assim como ele enganou a Eva, e por um momento tapeou e ela acabou convencendo seu marido e comeram aquela fruta lá e saíram do paraíso. Com isso ficou afastado, precisa religar. Essa religação é exatamente isso. Tudo que Deus quer que nós confie nele. Se confiar. Quando você confia, não é dizer que confia. Você tem que provar que confia. Então essa prova que você passa, essa confiança, como diz, oferecer por ele sacrifício de louvor, porque é um sacrifício. Porque todo mundo que vai estar ao teu lado não vai entender esse negócio. Porque você vai andar por fé, por esperança e não por vista. Aí os outros estão vendo o natural, você está vendo além disso, você está vendo o céu, você está vendo a terra, a cidade futura, você não está vendo hoje. Então quem está no natural não vai compreender isso. Que está do teu lado, ele vai questionar essas coisas, você vai sempre ser questionado. Você vai ser sempre interrompido, de forma que você vai andar sempre o contrário das pessoas natural. É isso que nós pregamos, é isso que a gente fala, aceitar Jesus, é isso que a gente diz que o mundo não compreende. Jesus, ele falou essas palavras, né? Dizendo que eu digo que eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Ele falou o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo que eu acabei de falar. Ele disse, eu vou mandar outro Consolador a vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós, vocês conhecem porque está em vós. Aí ele disse que o mundo não pode receber. Então veja aí. Aí Jesus disse orando pelos discípulos, ele disse para Deus guardar os discípulos e pediu para não tirar do mundo.
mas guardar do mal. Então veja, é um outro mundo, é um mundo dentro do outro. Nós vivemos na terra, mas vivemos buscando o mundo futuro, uma cidade futura, uma cidade além daqui, né? Uma cidade permanente. Agora eu quero te dizer o seguinte, você precisa entender a situação. Como eu disse, nós andarmos aqui no Espírito para receber as coisas pelo Espírito. O homem natural, é claro, você tem seu trabalho, você tem sua escola secular, você dirige carro, você faz tanta coisa, come, bebe água, e tem toda uma vida natural como qualquer pessoa tem. Mas tudo você tem que colocar diante do Espírito. Não é, vamos dizer aqui, exagerar na coisa, mas todas as ações a tua maneira de andar no mundo, você tem que mudar. É por isso que Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, que é uma nova vida. Você está sendo gerado outra vez, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre. Então você está sendo gerado outra vez e tem uma vida nova. É preciso entender que essa entrada, essa recepção é pelo Espírito. Tanto recepção como a maneira de você agir em todo sentido. Mas tudo que você vai receber, você vai ouvir, você vai ver, você vai falar, você vai agir na tua vida de maneira espiritual. Tem que ser medido pelo Espírito. Porque Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16. Ele diz, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em espírito. Quando ele diz no 17, ele diz, porque o espírito cobiça contra a carne, e a carne contra o espírito, e um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, é briga, irmão. É luta. Se a carne vencer, tu está no inferno, irmão. Mas se o espírito vencer, ele leva a tua alma aos céus, porque ele volta a Deus. Então compreenda que eu tenho que medir pelo Espírito, porque senão eu vou para o inferno. A carne é perecível. A carne desce às profundezas e a alma vai junto. Então eu preciso sempre deixar a entrada pelo Espírito. O que eu quero dizer com isso? Você fecha duas portas. Você fecha a porta da carne e abre a do Espírito. Quando você consegue fazer isso aí, que não é fácil, a carne quer dominar. A carne anda por vista, anda por vaidade, tanta coisa, enxerga tudo, apalpa tudo. Você está no mundo visível, carnal, natural. E o Espírito, tudo é além, tudo é na esperança, é na fé. Então, essas duas portas tem que fechar da carne e abrir a do Espírito, né? Quando entra pelo Espírito, vem primeiro Espírito, fortaleceu a alma, limpou a alma, fortaleceu a alma, deu o refrigério à alma, a salvação da alma, aí vai para o corpo. O corpo também é conduzido por isso tudo. É claro que esse corpo não tem assim uma regra. Não existe, quem é crente só morre com 30 anos. Não existe esse negócio aí. Quem é crente não morre de atropelamento de carro, e nem de dor de barriga. Só morre se for não sei de quê. Não existe esse negócio. Mas a Bíblia diz que quem é servo de Deus, quem é justo,
quem é justificado, que confia no Senhor, ele aumenta os seus dias de vida na terra. Deus não tem prazer nenhum, necessidade alguma, de levar seus santos se ele está trabalhando na terra. Então veja, agora a Bíblia também é bem enfática em dizer de que o homem que faz o mal, ele não vive a metade dos seus dias, ele abrevia a sua morte. Então veja que eu preciso sempre abrir a porta do Espírito, andar em Espírito, e não cumprir as concupiscências da carne, desejo desenfreado da carne. Eu preciso limitar pelo Espírito. Não, entra pelo Espírito. Passou no teste? Passou. Então eu posso usar. Não passou lá, não, o Espírito rejeitou, vai fazer mal para a alma, então bloqueia lá mesmo. Então é isso aí. É necessário entender que tem uma roleta lá, você coloca uma roleta aí, nesse HD espiritual, né? Para entrar só pelo Espírito mesmo, claro. Aí você coloca aí o limite, né? Você disponibiliza para o Espírito abrir ou fechar a porta da entrada de tudo na tua vida, né? E aí sim, aí você andando na vontade do Espírito, você vai ser uma pessoa bem conduzida, uma pessoa santa na face da terra. E aí vai chegar o dia, o fim da tua vida, mas você entra para a vida eterna. Então veja que esses dois HD aí, né, que tem aqui o lado da carne, é pronta, é porta aberta para o mal, né? E ainda que não seja mal no sentido de ser contra a Constituinte, ser contra a polícia, as leis dos homens, porque as pessoas se enganam muito com isso aí, achando que só é pecado aquilo que o homem condena. Não. Se fosse assim, seria até meio fácil. Mas não é. Tem coisa que Deus condena que o homem não condena. Então é muitas as coisas. É preciso, por isso que a medição tem que ser feita pelo Espírito. A medida, a regra, vem do Espírito. Então Jesus, ele disse, olhai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fraca nesse sentido, que ao mesmo tempo que diz fraca, porque mata, né? Mas é no sentido de fraca para fazer o erro, irmão. Ela é muito forte para combater contra o Espírito, para fazer o que quer. É assim. Fraca, quando diz Jesus fala essa palavra, é no sentido que ela não tem força para te dar salvação de nada. A carne para nada presta. É nesse sentido aí que ele diz que é fraca. Fraca para te matar. Fraca para beber veneno. Para matar a tua alma. É isso aí. Mas ela é muito forte nesse sentido de desejar o veneno, desejar aquilo que faz mal para a alma. Aquilo que te condena. A carne quer. Então, a gente tem que lutar, porfiar, tem que fazer sacrifício de louvor para sair dessa condenação. Então veja aqui, nós estamos aqui em Romanos 3, o versículo 23 que foi lido, né? Mas eu vou voltar a ler, eu vou ler o 21, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, o que quer dizer? É que hoje não precisa você cumprir aquilo lá que está na lei de Moisés. Pega o carneirinho mais bonitinho que tem, aí tu traz aqui para o sacerdote, aí tu faz todo aquele processo que tinha,
Isso aí passou, né, irmão? Então juntou tudo na fé. Você acredita? Então entenda aí que eu não sei como foi, é claro que a Bíblia não diz, mas o que aconteceu com aquele ladrão da cruz? Teve um que se salvou, o outro não quis, o outro queria descer da cruz. Queria sair da cruz, pediu para Jesus descer, se ele tivesse poder mesmo, tu é filho de Deus, desce da cruz e tira nós daqui. Ele até falou pelo outro também, mas veja, foi repreendido pelo outro, dizendo que ele não temia a Deus, ainda que tivesse na mesma condição. E Jesus, ele pediu para Jesus, para ele lembrar dele quando estivesse no reino dele, ou seja, ele viu o reino estando na terra. Ele entendeu que existia um reino, uma cidade futura, uma vida eterna, não aquela lá de roubo, de coisa. Então veja que ele, quem sabe aquele homem nunca na vida ele ofereceu um sacrifício daquela forma da lei de Moisés. Mas ele foi salvo, porque ele acreditou. E as palavras dele provou isso aí. Ele, na condição que ele estava ali, defendeu Jesus como rei. Ele vendo Jesus todo ensanguentado, morrendo, já estava vendo que ele estava morrendo já, mas ele acreditou que ele era rei de um reino espiritual, né? Então ele conseguiu ver isso, porque jamais você vai pedir socorro para uma pessoa que está pregado num pau, todo arrebentado, e já está na ânsia da morte. Aí me socorre o outro que pediu assim, faz uma mágica aí, tira nós desse negócio aqui, aí tu desce daí, tira nós daqui também, se tu é Deus. Então ele achava que Deus era o Deus de carne, Deus mundano, Deus terreno. Ele entendeu por esse lado. Tem muita gente aí entendendo assim, que ele quer um Deus que proteja ele na terra, que seja, que dê bombonzinho na boca, que só sirva para isso, para ajudar as pessoas a não trabalhar e se dar bem, e tanta coisa. É isso aí. Então as pessoas até cobram da gente, a gente que prega a palavra de Deus fica comparando esse negócio, pegando, tu prega a palavra, tem muita gente que chega comigo e diz, rapaz, tu tem aquele programa lá, por isso eu quero que tu me ajude aqui. Não estou falando que eu ajudo as pessoas dessa forma. Não, eu tenho meu trabalho, eu trabalho, ganho meu dinheiro, estou pedindo nada a ninguém, e eu pago os programas de rádio, TV, tudo, eu pago com o meu trabalho, né? Não estou cobrando de ninguém, mas também eu vou ajudar só quem Deus mandar, e assim que eu ver que posso. Não tem nada a ver. Você vê que Pedro e João, quando foram ali na Porta Formosa, na hora da oração, lá, tinha aquele homem lá coxo, pediu uma esmola para eles, e Pedro disse para ele, olha para nós não temos prata nem ouro, ou seja, olha, coisa natural não vou te dar não, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Levando, em nome de Jesus, levando e anda. Então nós estamos aqui para pregar a palavra para você. Eu não estou prometendo aqui de te dar dinheiro do meu suor que eu trabalho. Não, e às vezes as pessoas confundem isso aí. Foi o caso do ladrão lá. Vamos dizer que tivesse do lado esquerdo, sei lá qual lado ele estava. Esse que queria voltar à vida normal de novo, quem sabe até pensando em roubar mais, né? E ia continuar uma vida natural. Mas o outro não, ele desistiu da vida terrena. Não, eu quero ir para o céu, eu quero uma vida espiritual, o reino do céu. Então ele pediu para Jesus isso aí, que lembrasse dele. Já pensou? Eu volto a dizer para você raciocinar, pensar, se colocar na situação e dizer, você acreditar no homem pregado na cruz, todo ensanguentado, morrendo, dizer, não, isso é um rei, isso é rei do eterno, né? Ele não vai morrer,
Pelo contrário, ele vai passar da morte para a vida. E eu também, eu vou junto, eu quero sair. Então entenda que é esse lado aí que eu quero que você compreenda. Você buscar, em primeiro lugar, o reino do céu. As outras coisas é acrescentada. E como é? Não sei, não adianta, tu não vai conseguir. Mesmo tu buscando, tu acreditando no reino do céu, as outras coisas é acrescentada, é ajudada, é levantada, é construída. Não vai ter melhor. Agora, se você não buscar, em primeiro lugar, o reino do céu, as outras coisas serão diminuídas em vez de aumentadas. Porque quem vai estar na tua vida, quem vai estar conduzindo a tua vida, incentivando, te ensinando, sei lá, e mais próximo de ti? O diabo. Veio matar, roubar, destruir. Então não tem como levar vantagem. Aí você, se você buscar em primeiro lugar, sim. Então veja aquele homem ali, quem sabe, irmão, ele nunca ouviu o evangelho direitinho, assim, de se interessar. Ele nunca levou um carneirinho para oferecer sacrifício a Deus. Ele nunca foi, quem sabe, dia de sábado ele fazia era roubar. Porque quem rouba, ele vai guardar as coisas? Guarda nada. Mas foi salvo? Foi. Então entenda, é preciso entender, é pela fé. Você acreditar. Quando você crê, Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Autor e consumador da fé. Ele. Então veja que ele me dá fé. Com a fé eu ando. Pela fé eu consigo fazer as coisas corretas como Deus quer. Aí não é o homem que vai me instruir nisso. Claro que nós uns instruímos um ao outro e ajuda, incentiva, admoesta e tudo, né? Mas não é deles que vem esse poder. Não é de homem. Não é de mim mesmo, da minha carne. Então o que eu quero dizer aqui? Aí veja aqui o que Paulo escreve aos Romanos aqui, né? O versículo 21, né? Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos todos e sobre todos os que crê, porque não há diferença. Ou seja, é todos que crê. Ah, mas esse aqui é judeu, é chinês, não sei. Não existe isso não. É fé, é acreditar. Então veja aqui o versículo, aí entra no 23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Judeu é tudo. Aí nós vamos ver aqui, porque eu não tenho muito tempo aqui, né, para mim falar, mas vou ler mais o 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção. Que tira toda as tuas culpas. E cobre todos esses pecados. Então veja como Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2, versículo 14, 15 ali, versículo 15, ele diz que quando nós ainda estávamos na nossa incircuncisão da vossa carne, ou seja, no pecado, na impiedade, aí ele morreu na cruz, aí tirando todas essas culpas. Aí diz assim, que ele tomou a carta, que era uma cédula, vamos dizer uma duplicata,
que era contrária a nós, nas suas ordenanças. De alguma maneira nos era contrária. Ele tomou e cravou na cruz. Então veja, com a morte de Jesus na cruz, ele perdoou todo o nosso pecado, ou seja, ele levou consigo. Quando nós recorremos a ele, pode ser judeu, pode ser quem for, está perdoado. Quando nós recorremos, ele tem com o que pagar a conta. Se nós não recorrer, ele pode ser o homem mais santo de cima da terra, no sentido de direito, uma pessoa muito correta, muito bonzinho, que dá as coisas para os outros. Pode morrer de trabalhar. Não consegue fazer coisa nenhuma, não salva não. Mas como? Aí quando nós olhamos Paulo, eu vou ler só 2 versículos aqui que Paulo falou, talvez 3 versículos, para ver se você vai entender o que eu estou querendo dizer para você. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E o versículo 1. Aí nós vamos ler aqui até o 3 mesmo. Mas olha o que Paulo diz. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, ou seja, dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, quando eu falar a palavra caridade, você entenda como amor. Eu vou falar como amor, então, né? Não tivesse amor, seria como o metal que soa, né? Ou como o sino que tine. Ou seja, um metal que você bate e dá aquele som, né? Ou um sino que tine. O que ele produziu? Nada, rapaz, tá batendo o sino. Não disse nada, não promoveu nada, não edificou nada, não concluiu nada. Tá. Deu de entender? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, que é o amor, seria como o metal que zoa, ou como o sino que tine. Versículo 2. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Dá de entender o que está sendo dito aqui? Eu vou concluir no 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Eu quero que você entenda aí o que quis dizer isso aqui, o que está dizendo aqui. Que não é com os seus méritos. As pessoas confundem muito o evangelho. Dizendo que se você for bonzinho, é claro que você não pode ser uma pessoa mal. Você que prega o evangelho não pode ser ruim. Mas não é por essas obras também. Não, é porque eu estou dando aí meu dízimo, estou ajudando na igreja, eu não sou crente não, mas eu fiz um hospital por câncer aí, tem um bocado de gente sendo curado aí de câncer, que eu estou sustentando com os remédios. Não adianta nada. O que te salva é a graça do Senhor. A graça do Senhor, eu vou tentar ilustrar aqui para você. Jesus disse, João, o Evangelho segundo escreveu, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho único,
A verdade, a única também, não tem jeito. Verdade só Deus. E a vida, só Ele também, não adianta. Ninguém vem ao Pai, que Ele era o Pai, e é, senão por mim. Então veja o que Jesus está dizendo. O que eu vou ilustrar aqui para você, Ele é o caminho. Você com seus méritos, em a tua bondade, até a obediência à Bíblia e a obediência à maneira do teu coração, você foi transformado e tudo, você consegue fazer essa obra e tudo, aí você anda nesse caminho. Mas você não consegue chegar no fim. Jesus, ele disse para um homem, Simão, o leproso, na casa dele, foi comer uma galinha caipira lá, e aí veio uma mulher chamada Maria e começou a beijar seus pés e chorando e caindo nas lágrimas e ela enxugando com os cabelos. E Jesus conversando com ela ali, Simão, o dono da casa, um judeu, começou a murmurar, ou seja, só pensando na sua mente, dizendo, esse homem se diz ser de Deus e fica conversando com essa pecadora. A Bíblia não diz que pecado aquela mulher cometia, mas ela era pecadora. Porque ele pensou assim, ela não era uma judia, uma pessoa que fosse, ali vamos dizer, religiosa ou tradicional como ele. Então veja aí, que aí Jesus, sabendo disso, sabia os pensamentos, ele levantou e disse que tinha uma história para contar para ele. Ele disse, pode falar, mestre. Ele disse, tinha um homem que tinha 2 devedores. E esses 2 devedores, um devia mais e outro menos. Mas nenhum dos 2 tinha com que pagar a conta. Aí esse homem perdoou os 2. Aí eu faço uma pergunta para ti. Quem ele amava mais? E ele respondeu na hora. Aquele que devia mais. Ele disse, disseste bem. Por isso eu digo para ti que, ou seja, por isso eu digo que perdoado são os teus pecados, mulher. Ou seja, aí ele disse, olha, Simão, eu entrei aqui, tu não me desse água para lavar os pés, que era uma tradição do judeu. Tu não me desse ósculo santo, que era uma tradição de beijar no rosto. E ela, depois que eu cheguei aqui, não se cansa de beijar meus pés, lavar com seus lágrimas e enxugar com seus cabelos. Aí, por isso eu digo, aí o que ele quis dizer, tu pode dever menos, mas tu não tem com que pagar a conta. Quem paga sou eu. Por isso eu digo, perdoados são os teus pecados. Ela foi perdoada. Então entenda o que eu quero dizer aqui. Se tu não buscar em Deus da maneira que a Bíblia diz, você não se salva não. Não se salva, não adianta. Não, mas eu sou engraçadinho e eu ajudo muito o povo. Não adianta não, Cornélio ajudava também. Mas o anjo disse para ele, falta para ti uma coisa. É porque falta mesmo, não entra não. Enquanto ele não conheceu Jesus, que Pedro pregou para ele não tinha salvação. O anjo falou para ele. E se você vê Atos dos Apóstolos capítulo 10, que fala de Cornélio, o que ele era? Uma pessoa correta, temente a Deus e tudo, mas estava faltando o conhecimento de Jesus. Então aqui é o amor incondicional de Jesus, que você tem que ter. Um amor no sentido de você crer em Jesus. Você acreditar, que se chama aceitar Jesus, é exatamente isso. Você fazer tudo primeiro Jesus. Não, em tudo você coloca. Em tudo você coloca a palavra em primeiro lugar. Ela te domina. Ela te guia. Aí, ainda que você não consiga obedecer, mas você está se esforçando. E aí você é salvo. Então Jesus, você vai com esses méritos tudo aí, como Cornélio, mas faltava para ele um pedaço do caminho que só a graça para levar, irmão. Só a graça.
o Simão Pedro não tinha com que pagar a conta. Não tem, quem paga é Jesus, entenda. Então aqui, eu disse agora há pouco ali, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, ficou meio arranhado assim, mas olha o que diz, sabendo que não foi como com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Ao versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É isso aí. Então veja aí, irmão, que é dessa forma. É preciso entender, né, que jamais você se salvará dessa forma. Quando nós olhamos aqui em Romanos, voltando aqui em Romanos 3, né, que eu li aí 21, 22, 23, 24, aí vamos aqui para o Romanos 4, versículo 1. Se você for ler, você vai chegar aqui e entrar nesse 4 aqui, que é o mesmo assunto aqui. Nessa questão de como é para você ser restituído para a glória do Senhor. Aí diz assim, Romanos capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ele alcançou justificação segundo a carne? Porque vem dizendo, vem falando sobre isso. Se você for ler o contexto, que eu não tenho tempo aqui, mas veja aí. Aí ele diz aqui no versículo 2, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele se gloria, você faz uma obra, você se gloria, mas não diante de Deus. Você se gloria como homem, para os homens. Olha, eu consegui fazer esse prédio, eu consegui fazer aquilo, aquilo outro, qualquer coisa. Mas os homens te aplaudem, os homens... Mas para salvação não tem nada. É isso aí que está dizendo aqui. Mas não diante de Deus. Se ele foi justificado pelas obras, mas não diante de Deus. Então veja aqui, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, não existe nada, né, que ele fez para o céu, para o reino do céu, por mérito dele mesmo. É isso aí. Então, versículo 3, olha o que diz aqui. Pois que, diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aí sim. Creu Abraão em Deus. Aí você diz, mas como foi? Você vai ver a vida de Abraão, a saída dele da sua parentela. Como Deus falou com ele? Ninguém sabe. Se foi um sonho, mas acredite que é do mesmo jeito que ele fala hoje. Do mesmo jeito que ele fala para você, falou para Abraão. A mesma coisa que ele está falando aqui, fala contigo em sonho, você vê. Eu tenho certeza que você já teve contato assim, de Deus te mostrar sonho, pessoa vir falar para ti, você de pensar, poxa, é Deus falando, não é possível. Aconteceu isso aí e você não consegue obedecer à voz de Deus. Mas Abraão obedeceu. Abraão, sai da tua parentela, da tua terra, da tua parentela, larga tudo aí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagina, te coloca na história. Ei, pessoal, ei, titio, ei, meu irmão, eu vou me embora aqui. Para onde é que tu vai? Não sei. Que Deus mandou sair nesse deserto aqui. Tu é maluco, rapaz? Já vai em conversa desses crentes. Hoje, se fosse você, as pessoas ficavam dizendo. Então veja, ele fez. Com 25 anos, Deus falou com ele de novo, deu um filhinho para ele. Com outros anos mais para frente, ele pediu o filho para ele e ele ia dar. Aí Deus falou para ele, agora tu provaste, tu me ama de verdade. Então você tem que provar.
Não é dizer, ah, eu sou crente. Talvez eu seja, eu acho que sou. Acho que eu sou crente. Não é essa dúvida toda. E aí vem a morte, aí você vai para o inferno. Você tem que garantir a tua vida eterna, irmão. Se esforçar em ser um crente de verdade. Para com essa história de religião, não, que eu sou daquela, que aquela, é Bíblia, irmão. É Bíblia. Você tem que acreditar no chamado de Deus, você tem que acreditar nas palavras do Senhor, saber que tem um Espírito de Deus que quer ajudar o teu espírito. Você tem que ligar para que você entenda as coisas do céu. Você andar na terra, mas andando como um cidadão celestial. Então seja um crente de verdade e não deixa que se cumpra as concupiscências e os desejos da carne na tua vida. Aí Abraão aqui, ele diz que foi imputada justiça a ele, porque ele creu em Deus. O versículo 4 aqui diz, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então veja, você faz uma coisa, se você faz de si mesmo, com teus esforços, não é imputado justiça pela graça, não. É porque tu está devendo, tu tem que fazer aquilo lá. Mas a graça é um favor imerecido, é além do que tu é obrigado a fazer. Tu faz a tua obrigação, o teu dever. Aí vem a graça que completa o caminho que eu acabei de falar, como que tem uma ponte, mas falta um pedaço. Aí você fez tudo, aí você está devendo mesmo, tem que fazer, lutar, um dever, seguir ao Senhor. É um dever do homem. Aí você faz todo esse dever, mas falta um pedaço. Aí a graça completa. Deu de entender aqui mais ou menos como é para ser a coisa? Então é assim. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo. Deus, ajuda-nos, Senhor. Pois não sabemos como e o que e como convém pedir, e fazer, e dizer, e agir. Meu Deus, mas o Senhor é que nos ajuda. O teu Espírito ajuda nas fraquezas e ensina tudo isso. E ainda intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Abençoa os que ouviram, assistiram esse programa e que ainda vão assistir. Abençoa, Pai, eles, libertando, curando, dando prosperidade. Meu Deus do céu, está enfermo, que seja sarado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que está crendo, meu Senhor, que seja imputada a ele justiça e com isso seja destronado o pecado, o mal que habita na vida dessa pessoa. Limpa a sua mente, dá o refrigério de alma, a alegria da tua salvação. Deus abençoe em tudo, Pai, e em tudo, meu Senhor, nós te damos graça no nome de Jesus. Amém.